9h20. A gente volta agora com o TV Mar News e já volta ao vivo com o Viderlan Araújo lá no Farol, Avenida Fernandes Lima. Afinal de contas, o trânsito está complicado ali nas imediações do CEPA e a gente quer entender agora o porquê, né? O que é que está acontecendo por aí, Viderlan? Um veículo pegou fogo, Porlane, logo nesta manhã aqui mesmo, desse trecho, aqui próximo à passarela do CEPA, né? Um Renault Clio de cor prata acabou sendo removido já agora há pouco pelo guincho, uma ação rápida dos fiscais, dos agentes da SMTT, juntamente com o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, já fez a remoção do veículo e, naturalmente, o processo de rescaldo também já foi efetuado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, que nesse exato momento está realizando o processo juntamente de recolhimento com os equipamentos usados para poder controlar as chamas e os agentes da SMTT já liberando o trânsito aqui normalmente na Avenida Fernandes Lima, no elevado do CEPA para quem vem do Tabuleiro com sentido ao centro de Maceió. Aqui o seu França acompanhou todo o processo. Seu França, você está passando por aqui que horas mais ou menos? 7h50 da manhã, eu estava seguindo em direção ao centro e aí tive que fazer aquele arrodeio para poder chegar ali na Praça Centenário. Momento que estava havendo chama, muito movimento, todo mundo, todo o trânsito seguindo por trás, pelo CEPA, por detrás do CEPA. Valeu! Agora, essa situação, o senhor França informou, Porlane, para a gente, trânsito aqui para quem vem da Praça Centenário com sentido ao Tabuleiro, tá tranquilo aqui. Agora, para quem passa realmente para o lado de lá, essa situação que está sendo considerada agora uma situação de normalidade, há pouco trouxe sim muitos transtornos para os condutores que vinham da parte alta. O motorista, ele não tinha habilitação, pela informação que nós recebemos, informações preliminares, e outra situação também a ser colocada. O veículo não tinha a documentação regular, ou seja, estava rodando em posição irregular aqui pelas ruas da capital alagoana. E as chamas iniciaram antes das 8 da manhã, próximo às 8 da manhã, e a ação rápida do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com os agentes da SMTT, para controlar o trânsito e naturalmente controlar as chamas, deixou o processo somente em danos materiais. Essas imagens que o Chico Nogueira está mostrando neste exato momento é da liberação do trânsito agora mesmo pela SMTT para mostrar a normalidade do trânsito aqui na Avenida Fernandes Lima, veículo já removido para o pátio do Detran. Em chamas não, mas com muitos danos, deu PT. Pelo que nós acompanhamos aqui, o Renault Clio da cor prata não tem mais possibilidade de uso diante das condições de chamas apresentadas, principalmente por conta da proporção desse fogo que tomou conta do interior do veículo. Estamos mostrando essas imagens ao vivo aqui no programa TV Mar News, com o Chico Nogueira pegando toda a movimentação, mas a priori é isso, Porlane. Participação rápida do Corpo de Bombeiros Militar, do pessoal da SMTT, que neste exato momento agora já começa a normalizar o processo aqui do trânsito na Avenida Fernandes Lima, do sentido Tabuleiro para o centro de Maceió, para poder fazer exatamente o trânsito fluir normalmente. Por sorte, danos materiais somente foi o que nós acompanhamos aqui agora há pouco na nossa chegada para poder trazer esse fato também ao vivo na programação da TV Mar. Ao lado do Chico Nogueira, Porlane Santos, eu volto com você nos estúdios para o encerramento do programa TV Mar News. O acidente também deixou o trânsito de Maceió bem complicado. Neste caso, na parte alta, em um trecho da Menino Marcelo, próxima à entrada do Graciliano Ramos. Um carro derrubou um poste e deixou o trânsito em apenas uma mão. Pois é, né? A Equatorial já está no local para regularizar a energia. É mais um poste. Ontem nós vimos no Farol, agora nós estamos vendo esse na Avenida Menino Marcelo. Trânsito muito complicado lá nessa região, principalmente nesse horário, né? Pela manhã a gente sabe que o trânsito fica muito mais complicado. O pessoal que precisa se deslocar da parte alta da nossa capital até aqui a parte baixa para trabalhar, sai de casa às 6 horas, 6h30 da manhã, enfrenta um trânsito complicadíssimo. E com a situação dessa é ainda pior, sem contar com o transtorno do fornecimento de energia elétrica, que a gente sabe que fica prejudicado e prejudica, é claro, a vida de todo mundo, né? Atenção, então, aos motoristas, é só o que a gente pede, né, pessoal?
Atenção, motoristas, cuidado redobrado. Lembre-se que o trânsito é um exercício de comunhão com o próximo também. A gente precisa ser responsável pelo próximo. Pensa nisso. Agora a gente vai para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo Jamile Coelho aqui no nosso estúdio. Vamos conversar sobre volta aos 16 anos. Tema sempre muito polêmico, né, Jamile? Afinal de contas, muita gente ainda fica se perguntando como uma pessoa pode voltar aos 16, mas não pode ser responsável por seus crimes. Isso, paira, é a pergunta que fica sempre no ar, há quem defenda, há quem não defenda. Por que tanta polêmica? Bom dia. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos e a todas. Então, esse é um direito garantido constitucionalmente. O jovem eleitor teve essa garantia assegurada em 1988 com a nossa Constituição, que vai fazer 34 anos. E desde então, a procura pela inscrição no alistamento eleitoral, infelizmente, ele tem diminuído. E tem uma explicação para isso. Em relação a poder ou não responder penalmente pelos crimes, isso é sempre uma opção legislativa. Lembrando que quando a gente fala o que é uma opção legislativa, é você eleger pessoas e aquelas pessoas no Congresso falarem por você. A gente sempre fala que o Congresso nos representa, a Câmara de Vereadores nos representa e a Assembleia Legislativa nos representa, né? Desde a democracia, como ela não pode ser direta, ela é uma democracia indireta no sentido de que, se a população inteira não pode ser consultada, a gente elege representantes como se fosse uma comissão de formatura ou uma comissão, né, de paz para ir falar com os professores, enfim. A gente elege nossos representantes para falar. Então, isso foi uma opção legislativa. No frigir dos ovos, isso foi uma opção da população. A população entende que, por seus representantes, o jovem de 16 anos ele tem capacidade para escolher os seus representantes, mas ainda não tem a responsabilidade criminal, ainda não tem condições de entender, eventualmente, caráter ilícitos do fato. O crime é isso. Então, ele é inimputável ou relativamente incapaz. Nesse caso, ele sofre algumas medidas restritivas de direito, até, às vezes, uma reclusão, uma detenção, mas não não é penalmente imputável. E, Jamile, desde quando o jovem, então, a partir de 16 anos, ele tem o direito de votar? Olha só, é interessante porque até 1994, o jovem ele só poderia votar se quando ele fosse tirar o título, já contasse com 150 dias antes dos 16 anos, certo? Então, ele teria que fazer 16 anos antes de 150 dias do pleito para poder votar. Em 1994, uma menina, né, uma moça, ela reclamou com o presidente do TSE acerca da impossibilidade, porque ela faria 16 anos, 3 anos antes da eleição. E, a partir daí, isso virou uma lei, isso foi alterado na Constituição também, e o jovem ele pode votar desde que, até a data da eleição, ele faça 16 anos. Mas a gente precisa correr. Os jovens que têm interesse em votar, e aí eu conclamo para que todos aqueles que façam 16 anos até o dia 2 de outubro, se dirija a um cartório eleitoral da sua cidade ou online. É muito fácil hoje tirar o título eleitoral. É só entrar no site do TSE ou do TRE-al.jus.com.br e ver lá na parte dos serviços ao eleitor, você consegue expedir o título. Com um documento de identidade, você precisa tirar uma selfie ou uma selfie, ou pede para alguém tirar a foto de identidade do lado do seu rosto e um documento que comprove uma residência, né? O seu comprovante de residência. E você pede pela internet. E por que a gente conclama, Porlane? Porque pois é, a gente vê assim, jovens... né, um direito que já está garantido desde 1996, como você já citou aí para a gente, mas a gente, infelizmente, exatamente para esse pleito, tem visto a baixa adesão dos jovens ao interesse em votar, né? E aí, é claro que a gente precisa, sim, chamar esses jovens para participar do pleito, entender o que está acontecendo com essas cabecinhas, seria toda essa polarização? Eu não sei exatamente se é essa polarização, né? Eu não tenho pesquisa sobre isso, eu não tenho acesso a esses dados. Mas a história nos ensina. Em 1988, quando foi garantido o voto aos 16 anos, a gente vinha de um processo muito distante das urnas. Então, foi o movimento de diretas já, né? A gente pode dizer que a redemocratização ela começou um pouco antes de 88, ela começou em 1985,
quando se formou realmente a Assembleia Constituinte, ou seja, foram escolhidas pessoas, a Assembleia Constituinte é isso, foram escolhidos deputados federais, foi escolhida uma Assembleia Constituinte para formar a Constituição. Então, essas pessoas que viveram esse processo de redemocratização, os jovens, eles estavam com vontade de exercer o seu direito. Porque a gente diz que o voto é obrigatório, entre 16 e 18 o voto é facultativo. Mas mais do que uma obrigação, a gente tem o direito de votar, e que bom que a gente tem o direito de votar a cada 4 anos. Na verdade, a cada 2 anos, né? Alternado, porque a gente tem eleições gerais, como será agora, e tem as eleições municipais, quando a gente elege vereador e prefeito, mas ali, a cada 2 anos, a gente está ali exercendo a nossa cidadania, né? Para conferir um mandato de 4 anos. Então, historicamente, o que se via é, estávamos apartados das urnas, né, das eleições diretas, um bom período de tempo, né, em relação à questão dos militares, e havia um clamor muito grande da população pela direta já, para que a gente pudesse ir às urnas, pessoalmente, escolher, e não indiretamente, como a gente vai ter agora, por exemplo, uma eleição aqui no nosso estado. O chamado governador tampão. Exatamente, porque a Constituição estadual, ela indica que, havendo menos de 2 anos para o término do mandato, essa eleição vai ser indireta. Isso é uma forma constitucional e existe uma lei regulando esse procedimento que a gente já falou aqui, né, em outra oportunidade. Então, a explicação é essa. Os jovens hoje acham que é muito tranquilo poder ou não votar. Quando a gente não entende, quando a gente não olha para trás, né, de ver o sofrimento, é a mesma coisa que eu falo com o voto das mulheres. Pois é. Né? Para a gente aqui hoje, eu e você, Paulana, é muito tranquilo pegar nosso carro e vir, ou pegar uma condução e vir para aqui trabalhar. Mas lembrando que mulheres já foram proibidas de trabalhar. Ou só poderiam trabalhar com autorização dos maridos. Dos maridos, né? Ou seja, né? Ou dos pais. Nós éramos considerados relativamente incapazes. E isso num espaço de tempo muito curto. Pois é. Em 1916, a gente ainda era relativamente incapaz no Código Civil anterior. Né? O voto só se tornou obrigatório para a mulher em 1946. Então, a gente tem que reverenciar as mulheres que vieram antes de nós. E é bom que os jovens se inteirem dessa história. Porque ali estava todo mundo muito afastado das urnas, muito afastado do direito de escolha. Pois é. E hoje, como isso se normalizou, eles ficam ali um pouco esquecidos. E só complementando, a gente tem até o dia 4 de maio, tanto para os jovens que desejam retirar o título, e conclamo mais uma vez, quanto para aqueles que precisam regularizar seu cadastro eleitoral. Porque depois o TSE precisa fechar esse cadastro até para distribuir zonas eleitorais, urnas, enfim, alimentar as urnas com o dado dos eleitores. E aí só reabre dia 8 de novembro, depois do segundo turno. Pois é, gente, ou seja, corre, ainda dá tempo, a gente sabe que o brasileiro gosta de deixar realmente tudo para a última hora. Vocês têm aí 7 dias ainda para resolver esses problemas, essas pendências eleitorais, caso vocês tenham. Aos jovens, tem ainda 7 dias para ir lá pedir o teu direito ao voto. O direito você já tem, né? Mas fazer valê-lo então, tá bom? Jamile, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, Se Deus quiser. tá bom? E a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, tá? 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!